É, depois de atingir aquele pico histórico, né, acima de 125 mil dólares em outubro, ele sofreu uma correção bem forte. Chegou a cair abaixo do nível psicológico dos 100 mil dólares e, claro, isso gerou uma incerteza geral no mercado. O momento é complexo. Por um lado, o Federal Reserve está sinalizando o fim do ciclo de aperto monetário. Por outro, os gráficos, os fluxos de capital, mostram sinais de fraqueza bem claros. A questão central que a gente vai analisar hoje é: essa queda é uma redefinição saudável? Uma oportunidade de compra dentro de um mercado de alta que continua? Ou será que os danos técnicos e essa fuga de capital sinalizam, na verdade, o início de um mercado de baixa mais longo? Eu vou defender que os fundamentos macroeconômicos, impulsionados pela iminente injeção de liquidez, vão prevalecer sobre essa fraqueza de curto prazo. E eu vou argumentar que os sinais de alerta técnicos, e principalmente a evaporação da demanda institucional, são, assim, graves demais para serem ignorados. E sugerem que, talvez, o ciclo de alta possa ter chegado ao fim. Olha, eu reconheço a queda. Foi acentuada. E o medo no mercado é visível. Mas eu acredito que o ruído de curto prazo está ofuscando o sinal mais importante para ativos de risco, que é o pivô na política monetária do Fed. A confirmação de que o aperto quantitativo, o famoso QT, termina agora, em 1º de dezembro. Isso é um divisor de águas. Para quem não está tão familiarizado, o QT é basicamente a ferramenta que o Fed usa para tirar dinheiro do sistema, para enxugar a liquidez. O fim do QT significa que essa drenagem para e, historicamente, esse é o primeiro passo antes de abrirem as comportas de novo. Se você soma a isso a expectativa de queda de juros, a liquidez global em níveis recordes e a uma montanha de stablecoins paradas nas corretoras, bem, você tem um poder de compra latente gigantesco. A liquidação recente, aquela de 9 bilhões de dólares, limpou o excesso de alavancagem e, na minha opinião, criou uma base muito mais sólida para a próxima pernada de alta. Uma alta que vai ser alimentada por essa nova onda de liquidez. Eu entendo essa linha de raciocínio de verdade, mas, para mim, a narrativa macro soa como uma promessa um pouco distante diante da dura realidade dos fatos. A estrutura técnica que sustentou todo esse ciclo de alta, ela foi quebrada. Pela primeira vez desde o fundo do último ciclo, o Bitcoin não conseguiu se segurar na sua média móvel de 50 semanas, que era um suporte crucial, um piso de concreto, vamos dizer assim. E não é só isso. Acabamos de confirmar uma cruz da morte no gráfico. Explicando de forma simples, é quando a média de preços de curto prazo ela cruza para baixo de longo prazo. É um sinal técnico clássico, né, de que o ímpeto de alta perdeu muita força. Mas para mim, o mais alarmante de tudo é a completa erosão da demanda. Isso não é teoria, é fato. Os investidores de longo prazo, os chamados LTHs, que são considerados o dinheiro inteligente do mercado, eles estão vendendo. E os ETFs, que foram o grande motor da alta deste ano, registraram saídas de capital recordes por 3 semanas seguidas. A equação é simples, sabe? Não existe mercado de alta sem compradores. E os principais compradores, nesse momento, estão saindo. Certo, esse conto sobre os investidores é crucial, mas a minha interpretação é um pouco diferente. A ação do Fed, a política monetária, são o que a gente chama de indicadores antecedentes. Eles sinalizam o que está por vir. Já os dados on-chain, como essa venda dos LTHs que você mencionou, eles refletem o sentimento passado, o medo que já se instalou. São tipo assim, um espelho retrovisor. É só olhar o índice de medo e ganância. Ele está em medo extremo, marcando 15 de 100. Ou Stablecoin Supply Ratio, o SSR. Esse indicador, basicamente, mede o poder de compra das stablecoins em relação ao valor de mercado do Bitcoin. E ele está numa zona que sinaliza que tem muito dinheiro seco, na lateral do campo, sabe? Pronto para comprar quando o sentimento virar. Historicamente, esses momentos de pânico extremo onde todo mundo vende são justamente os melhores pontos de entrada. É o clássico comprar ao som dos canhões. O que me deixa cético com esse argumento é que essa esperança no Fed parece não estar se refletindo nas expectativas do próprio mercado, né? A confiança num novo corte de juros em dezembro, ela simplesmente desmoronou,
caiu de quase 70% para menos de 50%. E o Índice de Condições Financeiras, o NFCI, que é um termômetro do crédito na economia, ele reverteu a tendência e começou a subir, sinalizando um aperto. Mas a pergunta que eu te faço é mais fundamental. Como você concilia essa tese otimista da liquidez com o fato de que o dinheiro inteligente, esses detentores de longo prazo, estão vendendo agora, em cima dessas supostas boas notícias macro? A ação deles não contradiz diretamente a sua tese? Se eles que têm a visão mais longa não estão convencidos, por que os outros estariam? Para mim é um voto de desconfiança muito claro. Essa é uma excelente pergunta e ela nos leva direto para a questão da demanda institucional. Eu entendo a sua preocupação, mas essa visão reativa também se reflete nos fluxos dos ETFs. Eles são, por natureza, muito sensíveis ao sentimento do momento. É o que a gente chama de hot money. É claro que uma saída de capital assusta, mas a tese de adoção institucional de longo prazo, que é a verdadeira mudança estrutural, ela continua intacta. Algumas empresas continuam adicionando Bitcoin aos seus balanços, mesmo que num ritmo menor. E veja que interessante, o capital não sumiu do ecossistema cripto. A gente teve uma rotação bem clara para outras moedas, como a Solana, que recebeu mais de 2 bilhões de dólares em aportes recentes. Isso me mostra que o apetite ao risco, ele não desapareceu, ele só se deslocou temporariamente, talvez aguardando um sinal de força do Bitcoin para retornar. Você não acha que essa saída dos ETFs é mais uma reação exagerada ao pânico do que uma mudança fundamental na tese de investimento? Eu discordo que seja apenas uma reação. Para mim, é uma reversão matemática da tendência que nos trouxe até aqui. A questão não é se a demanda saiu do ecossistema, mas sim se ela saiu do Bitcoin, que é o ativo que dita o ritmo de todo o mercado. O ETF IBIT da BlackRock, que era o grande símbolo da validação institucional, um verdadeiro aspirador de pó de Bitcoins, de repente passou a registrar saídas por dias consecutivos. O fluxo acumulado de 30 dias de todos os ETFs de Bitcoin ficou negativo pela primeira vez. Isso eliminou uma fonte de compra que era massiva e constante. E some a isso a MicroStrategy, o maior comprador corporativo, que reduziu o ritmo de aquisição em 84%. Isso não é uma pausa para respirar, sabe? É uma freada brusca. A minha pergunta é, quem vai preencher esse vácuo de demanda deixado pelos gigantes institucionais? Mas esse vácuo é justamente o que cria a oportunidade. Essa correção de aproximadamente 28% do topo está perfeitamente alinhada com outras quedas que a gente viu neste mesmo ciclo, que chegaram a 32%. Mercados de alta não sobem em linha reta, né? Eles são marcados por essas correções profundas que servem para um propósito: limpar o excesso de especulação. É como um corredor de maratona que para se hidratar. Não significa que ele desistiu da corrida. E o mercado de derivativos nos dá uma pista importante. Existe um desequilíbrio claro com muito mais gente vendida, apostando na queda, do que comprada. Isso cria o cenário perfeito para um short squeeze. Ou seja, quando muitos apostam na queda, qualquer pequena alta força essa gente a recomprar para limitar as perdas, o que gera uma cascata de compras e impulsiona o preço para cima com violência. O pânico de hoje muitas vezes é o combustível da euforia de amanhã. Gosto da analogia do maratonista, mas eu a vejo de uma forma diferente. Nas paradas anteriores para a hidratação, o corredor se apoiou num suporte firme, que era a média móvel de 50 semanas. Desta vez, ele não só parou, como ele tropeçou e quebrou esse suporte crucial. Essa é a diferença fundamental. Nas outras correções, a gente não tinha uma cruz da morte confirmada no gráfico. Não tínhamos saídas recordes dos ETFs. O que vemos agora não é só mais uma correção. É uma deterioração técnica que acontece exatamente no momento em que os pilares da demanda, ETFs, compras corporativas, estão desmoronando. É a combinação desses fatores que me faz acreditar que o caráter do mercado mudou. Saímos de uma tendência de alta clara para, no mínimo, um período de consolidação com um risco muito real de novas quedas. A esperança na liquidez do Fed é uma coisa, a estrutura frágil do mercado é outra, bem diferente. Turbulência, o pessimismo, tudo isso é compreensível. Mas, na minha visão, foca demais no presente
e ignora o futuro que já está contratado. A mudança na política do Federal Reserve não é uma esperança, é um evento com data marcada. O fim do aperto monetário cria um ambiente macro extremamente favorável para ativos de escassez como o Bitcoin. A história nos mostra que a liquidez sempre vence no final. O medo extremo que vemos hoje, com os índices em níveis historicamente baixos, é frequentemente o sinal que marca o fundo de um mercado, não o começo de um colapso. É preciso ter um pouco de paciência para enxergar além do ruído. Eu diria que a esperança na política monetária futura não pode servir de desculpa para a gente ignorar a realidade técnica e de fluxo do presente. E a realidade é de uma estrutura de mercado danificada, uma fuga de capital institucional sem precedentes e os investidores mais experientes realizando lucros. Embora um repique de curto prazo seja sempre possível, claro, as características que definiram este ciclo de alta demanda institucional forte e suportes técnicos sólidos foram invalidadas. A prudência sugere que o caminho de menor resistência, por enquanto, é para baixo, pelo menos até a demanda mostrar sinais concretos de que está voltando. Essa tensão entre a promessa da liquidez macroeconômica e a frágil estrutura atual do mercado é o que define este momento. Analisar esses pontos de vista distintos, a paciência contra a realidade imediata, é fundamental para navegar na complexidade que o material nos apresenta.